Olá a todos, esse é mais um episódio da série Cultura e hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Ao invés de avançarmos conceitualmente, nós vamos recapitular o que foi feito até aqui, particularmente em relação à conexão que Hegel estabelece entre política e sociabilidade de um lado e religião de outro. Essa associação ela pode ser muito confusa para todos aqueles que tiverem uma noção um pouco mais popular de religião, uma noção de senso comum. Essa não é a noção que Hegel busca, que apresenta, e também não é a noção típica dos filósofos daquele período que querem justamente tratar a religião e o cristianismo como uma de suas formas, uma das expressões possíveis da religiosidade humana de uma maneira científica. E também esses mesmos autores, especialmente Hegel, queria apresentar um trato científico da política, da sociabilidade humanas. Então, quando se fala, particularmente nesses autores da virada para o século XIX, em política, em religião, é muito importante nós isolarmos, nós suspendermos da nossa mente as noções comuns de religião, de política, enquanto ideologias sectárias, militantes, proselitistas, partidárias. Porque aquilo de que o filósofo está falando, e alguns filósofos realmente conseguem fazer esse exercício de abstração, de possíveis preferências, ou até mesmo desenvolvem uma apatia diante dessas preferências, desses posicionamentos. Aquilo que o filósofo busca sempre, ou pelo menos deveria buscar, é não uma imparcialidade daquela que na política se critica atualmente, nos dias de hoje, como uma isenção teórica ou até mesmo hipócrita. Mas o que o filósofo busca, na verdade, é o entendimento, a compreensão e o trato científico do objeto política, do objeto religião, que é algo que a maioria das pessoas não busca fazer, não tem interesse em fazer, porque justamente está vivendo a vida e não fazendo análise teórica do que é que a política ou a religião podem significar num sentido puro, né, em si mesmos. Portanto, é preciso também observar que nós, da nossa parte, não adotamos uma perspectiva que é fortemente vinculada a Hegel, ou pelo menos referenciada a Hegel, porque é claro que é sempre também nossa perspectiva, nós estamos fazendo uma leitura própria da realidade cultural, né? Mas Hegel não é adotado quando se faz análise da cultura, uma filosofia da cultura, por uma questão de preferência partidária, filosófica, por um alinhamento a uma escola específica, mas pelo contrário, porque ele realizou objetivamente a forma, ele apresentou a forma através da qual nós conseguimos compreender cientificamente as inter-relações humanas, as relações interpessoais, o que até então, até o trabalho dele, não havia sido realizado. Então, da mesma maneira como é impossível nós falarmos do desenvolvimento do método científico moderno sem tratarmos de Francis Bacon e René Descartes, por exemplo, é igualmente impossível negarmos a realização objetiva do desenvolvimento da lógica das relações interpessoais. Essa lógica foi, pela primeira vez, apresentada de uma maneira robusta por Hegel. E dessa maneira é que nós precisamos, é por conta disso que nós precisamos introduzir esse autor em qualquer especulação séria sobre a cultura, e as relações que o autor estabelece
entre, por exemplo, religião e política não são semelhantes às relações que popularmente nós imaginamos entre esses dois campos, mas são relações no nível metafísico, né, da estrutura de funcionamento da consciência humana. A consciência humana se manifesta culturalmente através de expressões religiosas, expressões artísticas, políticas e outras muitas. Então, a intersubjetividade, ou seja, as relações interpessoais de consciência, o reconhecimento do outro enquanto uma consciência livre, é o fenômeno fundamental que está na base das construções culturais, como, por exemplo, a religião, a arte, a política, que são alguns dos grandes campos, ou talvez os grandes campos, mas são exemplos possíveis, ou figuras dessa realidade básica da consciência. Dessa maneira, nós não devemos entender política, sociabilidade ou religião, também arte, mas arte é talvez um tema um pouco menos controverso, mas nós não os devemos entender de uma maneira vulgar, de uma maneira empírica, como a realidade política se dá atualmente, embora, claro, a teoria também descreva e ajude a entender e compreender de uma forma científica mesmo, no sentido, claro, lato da palavra ciência, um sentido bem amplo, né? Enquanto ciência social, quanto uma ciência política, quanto uma ciência da cultura, mas nesse sentido das ciências humanas, né? do discurso racional sobre a realidade, sobre a cultura, sobre a religião, sobre a política, né? Esse tipo de abordagem, né, que é a abordagem do filósofo propriamente dita, é aquela que está sempre em jogo aqui no nosso discurso, no nosso programa, e nunca uma abordagem sobre detalhes, elementos, né, dos acontecimentos do cotidiano, por assim dizer, o que não significa que eles não sejam importantes, mas o entendimento da realidade fundamental que permite que a realidade empírica possa ser plenamente compreendida, possa ser integrada, né, como um saber, né, aos moldes de uma análise, de um discurso científico. Esse é o tipo de abordagem, esse é o tipo de saber que, claro, nós estamos buscando quando nós fazemos uma análise filosófica de qualquer coisa. Infelizmente, hoje nós temos uma concepção popular também de que a filosofia é um campo de opinião, é um campo de interesses ideológico, partidários, sectários, e que, portanto, filiações a uma ou outra escola, filiações a um ou outro tipo, uma ou outra linha de pensamento são, na verdade, essas filiações que definem a posição e as preferências e não o entendimento. Vejam bem como a própria palavra ela altera o significado, né, do discurso racional para o discurso voluntarista, por assim dizer, né, do interesse para o entendimento. A gente muda uma chave fundamental, né, no nível do discurso que nós estamos elaborando. Então, voltando àquele período histórico, é preciso observar, por exemplo, que Spinoza, John Locke, outros autores já haviam tentado estabelecer abordagens, análises racionais do cristianismo, da religião. Depois David Hume, Lessing e outros autores que influenciaram bastante a Hegel, a Kant e outros autores ali da virada para o século XIX, eles vão todos tentar, ou objetivar pelo menos, essa análise imparcial da religião. Não imparcial, porque eles estão tentando abstrair a sua relação com o mundo real e
evitar uma preferência a um partido, a uma ideologia, uma posição empírica, dada presentemente na realidade, mas imparcial, porque eles estão tentando descolar dessa realidade empírica mais próxima do chão, por assim dizer, e olhar para a realidade política ou para a realidade religiosa a partir de uma perspectiva teórica, no sentido de ser uma perspectiva compreensiva, uma perspectiva de entendimento, de explicação do fenômeno. Então, por exemplo, autores não cristãos, como Spinoza, vão apresentar já uma leitura do cristianismo, que é uma leitura que aproxima a figura do próprio Jesus da figura de um filósofo, e também a figura até dos outros profetas do Velho Testamento. Outros autores, como Locke, que são cristãos, vão descolar a sua fé cristã de uma visão da própria Bíblia, que não inclui, por exemplo, elementos que foram acrescidos após a redação das Escrituras Sagradas, por assim dizer, a forma como ele mesmo se refere. Então, o conceito de trindade, por exemplo, que é o conceito de que Jesus é Deus, né, é a encarnação de Deus, é o Filho de Deus, no sentido muito concreto, é um conceito rejeitado por John Locke, por uma série de outros cristãos ali do período iluminista, Voltaire, né? E essa mesma noção ela vai culminar em Hegel também numa crítica à religião como sendo uma espécie de filosofia popular. Então a religião realiza num plano intuitivo aquilo que a filosofia quer apresentar enquanto saber objetivo, enquanto conceito, né? Formular enquanto conceito explicativo duro, né? E profundo. A religião, de certa maneira, então, é quase que um preâmbulo ou um capítulo introdutório, preparatório para a verdadeira filosofia. Uma filosofia da unidade, como era a filosofia implícita, intuitiva de Jesus Cristo, por exemplo. Então, quando Hegel vai falar da mensagem cristã, essa não é a mensagem cristã da igreja. Esse é talvez o grande ponto aqui que eu queria levantar nesse vídeo. A mensagem da igreja cristã ou da doutrina cristã tradicional é a mensagem de que Jesus é um salvador na prática, né? É o elemento eficaz que salva. E Hegel está tentando entender Jesus enquanto filósofo que fala sobre a unidade e que metaforicamente ou simbolicamente fala sobre uma comunhão com o Pai, que é uma comunhão de consciência filosófica sobre a integridade do tudo, né? Então, de uma maneira um pouco platônica, né, o que Jesus deveria querer dizer para Hegel é justamente que todas as coisas são divinas, todas as coisas estão integradas, todas as coisas estão divinizadas, espiritualizadas, e dessa maneira Jesus é filósofo, ou ele tinha uma consciência filosófica por perceber essa unidade divina, essa unidade de consciência, essa unidade espiritual de todas as coisas. Por ter feito isso, a filosofia ético-moral, ou a proposta que seja ético-moral de Cristo, redunda numa espécie de igualitarismo, ou uma doutrina da liberdade radical, de uma liberdade que é calcada não numa proposta só política de liberdade de opressão, liberdade de correntes, mas que é também uma liberdade radical por reconhecer, no fundo, a dignidade intrínseca de toda pessoa humana. Então, é dessa maneira que Hegel, por exemplo, entre outros filósofos, vai entender a noção cristã de irmandade, de fraternidade, que todos são filhos de Deus, todos são merecedores de uma segunda chance, de misericórdia e perdão,
todos podem obter a salvação, né? Não, nenhum juiz humano pode calcular se uma pessoa pode ou não se salvar. E a própria salvação, claro, Hegel não a imagina como sendo uma instância no outro mundo após a vida atual que nós levamos, mas como sendo um estado de consciência na esteira de outros filósofos, desde a geração de Kant e também outros influenciadores de Hegel, como Fichte, um estado de consciência bem-aventurado, que é um estado que deve ser atingido em vida. É uma espécie de leveza de espírito, de integridade da consciência com a natureza, integridade da consciência com as outras consciências, numa sociedade equilibrada e justa, num estado equilibrado e justo, que seria o reflexo desses ideais, dessa busca até por dignidade humana, radical, geral, universal, reconhecida e, consequentemente, liberdade radical, reconhecida, concretizada, realizada, permitida por uma estrutura feita por seres humanos que realiza essa liberdade na prática. Isso seria o Estado moderno. Então, quando a famosa frase de Hegel, de que no despotismo asiático, por exemplo, somente o rei é livre, na democracia ateniense, alguns são livres, e finalmente, no Estado moderno, todos são livres, esse Estado moderno, ele, de maneira implícita e, às vezes, até explícita, como, por exemplo, na filosofia da religião de Hegel, na própria história, né, nas lições de história da filosofia, Hegel vai apresentar esse Estado moderno como sendo uma evolução, uma concretização do que foi prenunciado pela doutrina de Jesus, enquanto filosofia. Então, é dessa maneira, muito conceitual, que nós vamos entender a ligação, a cola entre religião, enquanto um produto da cultura humana, política, arte, enquanto também produtos da cultura humana, mas que trazem subjacente a eles uma forma filosófica, uma lógica, uma dinâmica filosófica que é compreensível, explicativa das realidades humanas, ou seja, de como a consciência se manifesta. No próximo episódio, portanto, nós vamos tratar de religião, já tendo em mente isso, que religião, para a nossa perspectiva, não é, claro, uma espécie de doutrina dada dogmaticamente, não se relaciona tanto com as igrejas, embora as igrejas e as doutrinas sejam suas manifestações, suas máscaras empíricas, e será também importante observar o seguinte: a partir de agora nós vamos falar um pouco menos de Hegel, até porque não se trata da nossa proposta fazer uma apresentação hegeliana da cultura. Vamos falar um pouco mais de autores que entenderam melhor a religião, como, por exemplo, Schleiermacher, como Rudolf Otto ou como Mircea Eliade. Até lá!